Fala pessoal, aqui é o Eric, sou especialista em BI aqui na Datilog. Estou aqui para apresentar para vocês a nossa nova solução. Como é de conhecimento geral de todo mundo, o Bling alterou recentemente a versão da API, né? Antigamente a gente tinha a API V2 e agora eles migraram para a API V3. O que isso aconteceu, pessoal, com essa migração? Todo mundo que tinha qualquer tipo de serviço que dependia da API V2, basicamente esses serviços deixaram de funcionar, uma vez que a estrutura da V3 é totalmente diferente, absurdamente mais complexa se comparado com a API V2 e exige muito mais tecnologia, muito mais conhecimento técnico do que a V2, né? A V2 era bem simples, com alguns pontos contra, como segurança, principalmente, qualidade das informações, quantidade de informações disponibilizadas. Então, com essa melhoria, o que o Bling fez? Ofereceu muito mais informações importantes e de qualidade, com muito mais segurança. Em contrapartida, todo o processo de integração ficou bem mais complexo. Ou seja, hoje você precisa ter ali pelo menos um engenheiro de dados ou um analista de BI sênior na sua equipe para conseguir fazer essas integrações e criar os visuais, né? Então, isso gerou uma grande dificuldade de forma geral para todo mundo que utilizava a API na versão V2, já tinha alguns produtos, alguns dashboards rodando, uma vez que não conseguiram fazer a migração por conta própria. E hoje não tem mais nenhuma solução desse tipo que funcione direto na V3 como funcionava na V2. Então, baseado em todos esses tipos de problemas, aqui a gente na Datilog, a gente já tinha alguns produtos voltados para V2, que era basicamente um curso ensinando a integrar a API e um dashboard pronto. Esses produtos pararam de ser comercializados uma vez que a V2 parou de funcionar. Claro que todos os clientes recebem suporte, receberam a migração para a V3, adaptando ali de acordo com as alterações. Então, mas baseado nisso, né, para novos clientes, como que a gente está fazendo? Hoje, um dashboard que seja conectado utilizando só o Power BI diretamente na V3 não funciona com uma boa qualidade de informação, né? Hoje a gente não consegue descer em níveis de itens, por exemplo, sem uma ferramenta de engenharia de dados por trás. Então, ficou um pouco mais. Teve uma necessidade de mais tecnologias no processo para fazer toda essa questão de atualização, tá? Então, essa nova solução que a gente está trazendo, ela já contempla tudo isso, todas essas complexidades da V3, todas essas limitações técnicas de como todas essas informações foram divididas, tudo isso a gente já resolveu tudo basicamente nessa solução que eu vou apresentar para vocês, tá? Então, caso você esteja tendo qualquer tipo de problema com essa migração para V3, essa solução com certeza vai te atender. Aqui essa solução não se limita somente a dashboard, tá? Então, esse é um dos maiores pontos que a gente ganhou aqui com essa migração. Esse serviço é um serviço como se fosse quase um hub de dados, pense assim. Pensa que a Datalog agora não só constrói dashboards para vocês. A gente cuida de todo o processo de atualização da API, acompanha isso diariamente, ou seja, a gente vai acompanhar basicamente se seus dados estão atualizados, como que o processo rodou, qualquer problema que tenha nesse meio tempo. Nosso time já está pronto para resolver, então os problemas vão acontecer, vão ser resolvidos e basicamente você nem vai ficar sabendo o que aconteceu, porque é assim que deve ser feito, né? A gente tem um time basicamente dedicado, focado exclusivamente nisso, de entender os problemas e já resolver. Então, toda nossa solução funciona exatamente assim. A gente integra as informações do Bling, coleta, joga isso numa estrutura de um data lake que eu já vou mostrar para vocês e já temos um dashboard pronto que consome essas informações dentro desse mesmo data lake e você pode fazer consultas no banco de dados, criar relatórios por conta própria, criar novos dashboards, tudo isso numa solução onde a gente já te entrega todos os dados tratados, estruturados, integrados na API do Bling, sem você ter nenhum tipo de problema ou dificuldade com a API, tá? Então já entra essa outra etapa dessa solução. Vamos primeiro aqui explorar um pouco o dashboard. Vou explicar algumas coisas para vocês de forma bem objetiva, tá? Tem bastante informação aqui. Então, qualquer dúvida, o ideal seria talvez marcar uma call com a gente para que a gente consiga fazer essa apresentação para vocês e explicar no detalhe aqui cada tipo de informação e já tirar suas dúvidas. Lembrando também que estamos disponíveis no WhatsApp para poder esclarecer qualquer tipo de dúvida. Vamos lá. Esse aqui é um dashboard com informações de vendas, estoque, produtos, vendedores, metas, tem bastante coisa aqui. Vou começar com vendas, tá? Como que funciona aqui? Temos aqui alguns filtros na parte superior e alguns, vocês estão vendo aqui alguns botõezinhos verdes aqui.
Esses são botões de configurações, eu já vou mostrar para vocês na prática. Aqui a gente consegue navegar entre níveis de informação. Por exemplo, se eu filtrar 2024 aqui, e aqui eu basicamente clicar em dias na visão de data, a gente já vai ter essa visibilidade a nível de dia. Então a gente não fica mais preso naquela informação mais quadrada que sempre foi nos dashboards, né? Então tá bem mais flexível. Se você não quiser analisar, por exemplo, o status cancelado, basta remover. Ele já não vai aparecer, não vai ser contado em mais nada. Então, está bem flexível, bem simples de manipular. Aqui você consegue ter visualização a nível de ano e mês, por exemplo. Posso comparar dois períodos, junho de 23 e junho de 24. Você consegue analisar isso através de ano. Então, comparar o ano de forma geral. E tem bastante nível de visualização. A gente consegue ver isso por faturamento. Conseguimos trocar a medida principal, né? Para ticket médio, por exemplo, vocês vão ver o eixo verde mudando, ó. Você consegue ter essa quantidade de vendas e assim sucessivamente. Então você vê que a lista é bem grande e a gente consegue comparar. Vocês vão ver que é um eixo em barras e outro em linhas, né? A gente consegue mudar o valor secundário também, para, por exemplo, o valor de frete. Vocês vão ver que o valor mudou aqui e já vai mudar nas outras informações. O valor de desconto. Então, ver a relação do faturamento e o desconto ao longo do tempo, para você entender se diminuir o desconto foi uma boa estratégia para o seu faturamento, por exemplo, ou cobrança de frete, coisas do tipo. Então, está bem flexível. A gente tem na parte superior as informações agrupando faturamento, trazendo já o consolidado, quantidade de vendas, ticket médio, clientes atendidos, e trazendo aqui a variação anual e o valor que você fez no ano passado no mesmo período. Então, uma análise geral e já comparando com o ano anterior no mesmo período, porque você tem ali uma comparação e não compare, não tenha, por exemplo, não tome decisões, né, baseadas em sazonalidade. Então aqui já vai cortar, por exemplo, a sazonalidade, pois você vai estar comparando sempre com o mesmo período do ano anterior, tá? Então, bem flexível a comparação. Você vai conseguir visualizar, basicamente, se deixar aqui em faturamento, vou deixar comparado aqui com valor de desconto, por exemplo. Beleza. A gente vai ter aqui, vamos filtrar só 2024. Pronto, 2024 a gente vai ver aqui. A gente tem algumas barras verdes e outras vermelhas. As vermelhas são basicamente esses dias que a gente está faturando menos do que no ano passado. Então, no dia 9 desse ano, a gente faturou menos do que no dia 9 do ano passado. Dia 3 a mesma coisa e assim sucessivamente. Então, com isso, a gente já consegue ter uma ideia, principalmente ali no início ou final do mês, de como está sendo o faturamento, que às vezes acelera, desacelera e a gente já tem o efeito de comparação do ano anterior, tá? A gente vai ter uma visão também por canal, ver qual canal está crescendo e qual canal está caindo, ou seja, como que está sendo esse impacto no faturamento, os vendedores que estão influenciando também no resultado positivo ou negativo, qual o produto, qual é a marca e como que está as situações desse valor de pedido, tá? Então, visão bem clara e objetiva. Aqui em configurações, vocês conseguem basicamente ter algumas, como eu posso dizer, algumas visões aqui de configurar, por exemplo, não considerar o frete, basicamente no valor do faturamento, não considerar o desconto no valor de faturamento, então dá para fazer bastante coisa, tá? E a gente tem aqui a parte o comparativo, onde a gente consegue fazer algumas comparações. Esse aqui eu vou deixar selecionado 2 anos, por exemplo, e vou deixar a visão aqui, uma visão interessante, ano e mês, para a gente ter uma ideia de como que está sendo, por exemplo, os meus canais de venda, comparando um ano com o outro, tá? Então, no primeiro eixo a gente vê a matriz, que vai estar em azul, e a segunda loja, que seria a Amazon, que vai estar em verde. A gente consegue perceber uma grande queda na matriz e um aumento aqui na Amazon. Então, provavelmente isso influenciou no nosso resultado lá da venda, da gente estar caindo de um ano para o outro, tá? Então, a gente já consegue responder as próprias dúvidas que a gente vai ter no outro dashboard. Aí aqui a gente consegue ter essa visão por vendedor também, entender como que o comportamento dos vendedores está funcionando. Aqui a gente tem, por exemplo, de amarelo a Patrícia, que não teve faturamento nesse ano. Isso está influenciando no resultado. A gente tem uma queda também aqui no David e um aumento aqui na Ellen no faturamento. Então, isso influenciou no resultado. Um consolidado por vendedor aqui. E a gente tem uma visão de comparação aqui ao longo do tempo do faturamento, né? Como que o faturamento está se comportando e o valor de desconto, por exemplo, que não teve praticamente alteração se analisar na linha do desconto. A gente consegue mudar as visões, né? Então, tudo que a gente clicar vai trocar em todos os gráficos, tá? Isso é bem interessante. E sempre lembrar que o primeiro é o eixo principal e o segundo é o eixo secundário. Isso é bem tranquilo, então deixa em faturamento e ticket médio.
Beleza. Aqui no lado a gente tem uma análise de dispersão. O que a gente consegue ver nessa análise de dispersão? Eu posso deixar, por exemplo, aqui valor de desconto. A gente consegue analisar se os vendedores que mais faturam são os que mais dão desconto. A gente vê o David aqui, que é o que mais tem faturamento, que lidera nosso faturamento, porém é o que menos tem desconto. O desconto dele é R$ 30 de desconto, enquanto a Ellen está em segundo lugar ali e com bem mais desconto do que o David. Então, claro que é uma base de dados fictícia, os valores vão ser diferentes na sua base, mas vocês terem ideia das visões que a gente consegue trazer. Isso trazendo a questão de comparação. Você consegue ter o mesmo tipo de visão por produto, curva de produto, por marca, categoria de produto. Então, vocês vão conseguir mesclar bastante as análises aqui de acordo com o tipo de informação desejada. Então, muita informação de qualidade para vocês poderem compreender. Então, se você quiser fazer uma análise do produto específico, você vai conseguir analisar de forma bem simples e rápida aqui. Curva, marca e assim vai. Então, vocês vão ter uma visão muito clara e objetiva de como que tem nas suas vendas. Agora aqui a gente tem uma das principais telas, que é basicamente nossa tela de produtos, onde a gente tem muita informação importante. Aqui em entradas, é basicamente os pedidos de compra agora, né, aqui no Bling. Você pode dar a entrada dos produtos no estoque com um pedido de compra, então tá bem amarrado, bem estruturado. Aqui a gente vai ver os produtos vendidos, o saldo total em estoque, a cobertura de produtos em dia, ou seja, quantos dias seu estoque vai durar, né? Dias da última compra, ou seja, quanto tempo vai ser feita a última compra de produto, custo médio dos seus produtos, né? Custo, valor total de estoque em custo e valor total de estoque em valor de venda. Alguns filtros para poder segmentar a visualização, você pode visualizar a nível de um produto específico. Você pode ver alguma categoria ou várias categorias também. Marcas, ver os depósitos, um depósito de forma isolada, ou analisar os produtos de forma isolada pela curva também. Então, bem flexível, bastante filtro importante. Vamos lá, vamos entrar no mérito aqui dessas informações que estão aqui, tá? Lembrando que a minha conta é uma conta de demonstração, então não vai estar igual a de vocês ali de um cenário real, tá? Então, vamos lá. Aqui eu tenho, na primeira coluna, o valor médio de venda, que é basicamente o custo o valor de venda do produto, né? O custo médio, ou seja, o custo de produto baseado nas entradas que você deu desse produto. Temos aqui como configurar o lead time, ou seja, o tempo que o seu fornecedor te entrega um produto desde o momento do pedido. Isso aqui é muito importante para o cálculo de cobertura, tá? Então já vamos chegar aqui. Saldo de estoque, basicamente quanto você tem de estoque do produto. Valor vendido total do produto. Lembrando que eu já vou explicar isso aqui para vocês na sequência, tá? Quantidade de compras do produto que você já fez. Dias da última compra, dias da última venda, ou seja, quanto tempo esse produto nos gira. Quantidade vendida nos últimos 7 dias, quantidade vendida nos últimos 15 dias, 30 dias, 160 dias, 180, né? E 365 dias. Aqui você consegue ver basicamente o giro do produto, entender como que você vai proceder com a sua compra, basicamente, do produto, tá? Vamos falar um pouco aqui sobre a combinação, né, de cobertura, saldo de estoque e lead time. Passando o mouse aqui, a gente consegue ver a explicação da cobertura, de como é feito esse cálculo. Então, o que esse cálculo de cobertura ele considera? Ele vai considerar o estoque atual, a quantidade média de produtos vendidos num período de dias, que eu já vou explicar esse período de dias para vocês, o lead time, e depois divide tudo isso pela quantidade média. É um cálculo padrão de cobertura de estoque, acho que todo mundo que está acostumado com estoque está acostumado com esse tipo de cálculo, e aqui a gente considera o lead time ainda. Lembra que eu falei de um determinado período de dias, né? Que seria essa quantidade de dias aqui. Ó. Eu consigo escolher, basicamente, essa média de produtos que vai ser considerada na fórmula da cobertura, em quantos dias eu quero considerar. Se eu quero considerar 30 dias, vocês vão ver que vai estar me dando uma cobertura. Se eu aumentar aqui, a cobertura ela vai ser alterada, vai ser aumentada, porque eu estou aumentando o período. Para que serve isso? Para que vocês não tomem decisões erradas baseadas em sazonalidade. Então, às vezes você teve uma venda típica de um produto, você vai querer comprar mais dele achando que ele vai acabar. Mas se você analisar seu histórico, você vai ver que é um produto que você não vende tanto. Então, que você não vendeu tanto no histórico inteiro. Então, pode ser que aquela compra não seja uma compra correta. Então, você vai precisar explorar mais ali os cenários para entender se você vai ou não comprar aquele produto ou a quantidade que você quer. Um exemplo bem simples aqui, ó, esse monitor Dell. Meu cálculo de cobertura está me falando que eu tenho 2 dias de estoque para esse produto, claro que considerando o lead time. Então ele não vai acabar, em 2 dias eu vou ter que pedir o produto, basicamente. Analisando, a última vez que eu vendi ele tem 8 dias. Então tem uma coisa errada aí, né? Se eu analisar, eu tive um movimento atípico aqui nos últimos
Podemos dizer 15 dias, ó. Em 7 dias eu vendi 14, em 15 dias eu vendi 34. Mas se eu analisar no histórico, de 15 dias até 365 dias, eu só vendi um produto, porque em 30 dias eu tenho 35, 60 dias contando da data de hoje a 60 dias atrás, 35, de hoje a 180 dias atrás, 35, e de hoje a 365 dias atrás, 35. Então, de 15 dias para 30 dias só teve uma alteração. Aí eu preciso entender, pô, isso aqui foi uma venda pontual, foi uma venda típica? O que é isso? Porque se eu considerar meu resultado de 30 dias, eu vou estar sendo influenciado a comprar uma quantidade que eu não deveria. Então, para isso, eu posso aumentar aqui o meu cálculo da média de dias. Ah, agora se eu analisar por 60 dias, a minha cobertura vai estar em 19 dias. Opa, então está aumentando, tem uma coisa de errado. Se eu botar 90 dias, por exemplo, você vai ver que vai continuar aumentando, porque foi basicamente um caso atípico aqui. Então, isso não deve ser considerado como decisão final, né? Então, eu preciso entender melhor o que aconteceu com esse produto. As coberturas servem exatamente para isso, para te avisar que um produto vai acabar, quando vai acabar, e você ter os parâmetros para analisar se você vai ou não comprar aquele produto baseado já no lead time, tá? Então, isso é muito importante. Você entender a saúde do seu estoque e você segmentar a sua análise de acordo com um produto específico, categorias, marcas, depósitos, ou analisar de acordo com curva. Claro que você vai sempre priorizar os seus produtos curva A, porque são os que compõem ali a maior parte do seu faturamento. Depois, curva B, e dando tempo, vocês analisam curva C, né? Então, aqui a gente vai te ajudando a vocês olharem primeiro o que vocês têm mais urgência, depois ir descendo os níveis com menos urgência, tá? Então, bem tranquilo, bem explicadinho. Vamos falar um pouquinho bem rápido sobre metas aqui. A gente tem um painel de metas onde você pode configurar, basicamente, as metas por vendedor, por unidade, e vai ter a meta geral. Esse painel ele vai ser basicamente considerar a data atual, então ele pega uma meta do mês e divide ali ao longo dos dias desse mês, que você tem a meta MTD, que seria o month to date, né? Que é basicamente o mês atual até o dia de hoje. E como que você vai estar aqui nessa meta, podemos chamar parcial, né? E como que você vai estar na meta acumulada. Aqui você vai conseguir ver isso ao longo do tempo. Esse traço mais escuro ele é basicamente o valor da meta, né? Quando você passa o mouse, você vê a meta diária. E as barras são basicamente o seu realizado. Quando você estiver abaixo do faturamento que você tinha que ter feito no dia da meta, vai estar vermelho. E acima ele vai estar verde. O mesmo se aplica por canal e o mesmo se aplica por vendedor, tá? Então, já tem bastante informação bacana aqui para você poder acompanhar ali suas metas de faturamento. Claro que você pode fazer meta de produto específico, coisas do tipo, meta de ticket médio. Isso aqui é bem flexível e dá para adaptar para bastante cenários possíveis. Então, basicamente, o ideal é ele chamar a gente para explicar como que você vai querer utilizar isso na sua empresa. Vamos falar um pouquinho de clientes aqui agora. Para que serve esse relatório de clientes, pessoal? Para vocês entenderem basicamente o comportamento dos clientes de vocês. Vou selecionar 2 anos aqui para facilitar. Aqui na parte de cima já tem alguns filtros que vocês já sabem como utilizar, que basta clicar. Então não vou entrar nesse mérito agora, vou focar nas informações do dashboard. Aqui a gente tem uma análise temporal de cliente, para a gente compreender como que está sendo essa compra de clientes novos e clientes recorrentes, tá? Se você está conseguindo fazer com que seus clientes comprem mais através de campanhas de e-mail marketing, por exemplo, de marketing, ou se você não traz, ou se esses clientes não compram tanto. Então é uma análise bem importante. Você vai poder comparar isso ao longo do tempo. Em junho, como que estava a sua análise recorrente e como que isso está em junho desse ano, por exemplo. Então, aqui comparando 2 anos. Você poderia trazer isso por mês também. O mês atual com o mês anterior e assim vai. Então, você consegue mexer bastante aqui nas análises, aqui nas visões de filtro. E aqui você consegue ver por outras medidas também. Faturamento, ticket médio, você consegue entender qual é a região que mais tem o ticket, mais está ticket médio, por onde você mais tem receita de frete, mais desconto. Qual é a região, por exemplo, que você mais tem cliente atendido, se você tem mais cliente atendido recorrente ou não, se você tem um aumento de ticket médio com os clientes recorrentes, tudo isso você consegue basicamente trocando simplesmente os filtros, tá? Então, bem flexível, bem robusto e bastante análise de qualidade. Aqui ele vai agrupar o faturamento de acordo com os seus clientes, você vê basicamente os seus melhores clientes no período filtrado. Você tem um perfil de cliente aqui de acordo com o estado, a cidade, o tipo, se é jurídico, se é físico, e o gênero, masculino, feminino, o que tiver no cadastro do cliente, tá? Por que isso é interessante? Para você direcionar uma campanha de um produto específico, por exemplo, o Monitor Del. O Monitor Del eu sei que o melhor estado é o Rio de Janeiro, e eu sei as melhores cidades do Rio de Janeiro que vendem. Qual é o tipo de cliente ali, se é pessoa jurídica ou pessoa física, e qual é o sexo que mais compra esse produto. Então, eu consigo direcionar uma campanha muito mais assertiva para um público
já mais segmentado do que fazer uma campanha muito aberta, num público aberto e gastar muito dinheiro com marketing sem atingir os objetivos, tá? Então, você consegue mesclar muito. Ah, não quer analisar só por produto, quer ver uma categoria em específico? Você vai ter essa visão de categoria. Quer ver uma marca em específico? Você consegue ver também. Quer analisar isso só de acordo com o resultado de um canal, porque vai ser uma loja física ou uma loja online? Você consegue ver. Ou analisar até por vendedor para entender o comportamento na carteira de cliente desse vendedor, tá? Então, muito flexível, muitas análises aqui. Só nessas telas, pessoal. Vocês viram que foram 5 telas, e 5 telas com muita possibilidade de análise feita. Então, alguns pontos importantes aqui. Se você precisar de qualquer tipo de informação que não tem aqui, mas que tenha na PWBling, a gente consegue trazer e colocar para vocês. É bem tranquilo. Se for uma adequação, por exemplo, a gente precisa colocar o logo da empresa. A gente consegue colocar o logo da sua empresa, trocar as cores para as cores da sua empresa. Isso já vai estar ali incluso no pacote, então não tem nenhum tipo de custo. A ferramenta que a gente vai utilizar para visualizar os dados, uma ferramenta bem conhecida de todo mundo, né? Que é o Power BI. Ali uma ferramenta gratuita, num ambiente protegido com usuário e senha, onde somente você vai ter acesso às informações e quem você compartilhar o acesso, tá? Então, toda essa parte de configuração da ferramenta, deixar a ferramenta pronta aqui no seu ambiente, isso é feito pela nossa equipe, então você não vai ter nenhum trabalho quanto a isso. Na verdade, não vai ter trabalho nenhum em todo o processo. Toda a parte de configuração vai ser feita pela gente, tá? Então, isso aí você não vai ter nenhum tipo de preocupação. Sua preocupação vai ser basicamente analisar os resultados e tomar decisão e fazer a sua empresa crescer cada vez mais. Vamos falar agora sobre o conjunto da solução, né? Ali eu falei que não se resume a somente a um dashboard. Por que eu falo isso, pessoal? Esse aqui é o nosso Data Lake, ou seja, é aqui onde o projeto de vocês vai estar rodando. Então, você fechou com a gente a solução, você vai ter acesso a um BigQuery. BigQuery é basicamente um banco de dados do Google Cloud, faz parte de alguns serviços, que é a ferramenta que a gente está utilizando para entregar as informações para vocês. Então, aqui, você vai ver que é um estilo banco de dados mesmo. Tem o produtos, pessoas, aqui vou colocar a parte financeira, a parte de compras, uma seção de análise, por exemplo, poder analisar o Pareto, já tem a estrutura do Pareto pronto, ó. Clicou aqui na visualização, já aparece. O dashboard consome diretamente dessas tabelas aqui, então tudo que vocês estiverem vendo aqui é o que o dashboard está consumindo. Vocês vão ter acesso a conseguir fazer consultas SQL, então que é bem simples de fazer, para você poder fazer alguma análise exploratória. Para o seu time de compras, por exemplo, o seu time de vendedor, o seu time de análise interno, poder fazer as análises, que seja uma análise pontual, coisa do tipo, você vai ter acesso às suas informações, tá? Então, isso é um ponto bem interessante. Você pode explorar suas informações ainda, utilizando o próprio Google Sheets, sem precisar conectar nada. Você vê que as informações já são carregadas do BigQuery direto para o Google Sheets. Então, você consegue fazer algumas tabelas dinâmicas, alguns gráficos, coisas do tipo. Caso você queira analisar também lá no Looker Studio, você pode analisar, se não ficar preso somente no Power BI, então isso é bem interessante. Tem muitas pessoas que preferem trabalhar com essas ferramentas do Google, né? Então, você vai ter as informações do banco de dados sendo carregadas ali e você podendo basicamente fazer todo tipo de personalização aqui nos seus indicadores. Basta ter um pouquinho de conhecimento aqui do Google Studio. Então, uma ferramenta muito robusta, com muita informação, muita base de informação. Você vê que todas as informações basicamente da API voltar ali para vendas estão aqui. Caso vocês precisem de uma informação nova que não tenha, a gente coloca, não tem nenhum tipo de problema, tá? Então, e nenhum tipo de custo adicional inserir as informações aqui no Data Lake. Esse Data Lake, ele é um Data Lake exclusivo, ou seja, cada cliente vai ter acesso ao seu, então, e existe apenas um por cliente, então não tem nenhum problema de informação. Tá tudo totalmente seguro, criptografado, e a gente basicamente faz essa ponte para vocês dos dados da PWBling carregando diretamente aqui. Assim que você fechar com a gente, você tem acesso já ao BigQuery com um login e senha do e-mail do Google mesmo. Então, você já vai ter acesso a todas as informações que o seu próprio dashboard vai estar basicamente consumindo. Então, se você precisar fazer uma análise rápida no Excel, você pode basicamente exportar uma tabela aqui para o Excel e analisar. Se você quiser analisar isso no Google Sheets, você consegue exportar diretamente do próprio banco de dados. Ó. Ele atualiza de acordo com o banco de dados também, o Looker é a mesma coisa. Então, você tem muito mais controle sobre os seus dados, né? Bem diferente de, por exemplo, um app online de visualização de dados ali, onde todo mundo utiliza o mesmo app. Ali você fica basicamente preso à necessidade geral. Aqui não. Aqui a gente molda a solução de acordo com a sua necessidade. Então, se você precisa analisar, precisa fazer query,
o seu time precisa analisar, né? Então, você vai ter aqui a ferramenta em suas mãos para poder analisar. Se você quiser visualizar isso em um dashboard, alterar o dashboard, você vai ter acesso até as alterações do próprio dashboard. Então, consegue incluir informação, inserir. Caso não tenha nenhum tipo de conhecimento técnico, nosso time faz para você. Então, sendo uma necessidade geral, a gente faz as adaptações. Se for algo muito específico mesmo, para uma necessidade muito individual, a gente entende como que isso vai ser feito, mas a gente faz para você. Então, o importante é basicamente entrar em contato com a gente e explicar um pouquinho suas dificuldades. Tenho certeza que esse modelo do dashboard ele vai se adequar a boa parte da necessidade de vocês, mas qualquer coisa que a gente precise fazer para adaptar a solução de acordo com a sua necessidade, a gente faz também. E é um caminho natural, né? Vocês vão começar a utilizar, vocês vão querer ter mais informações, pois vocês vão confiar na solução e vão ver que, de fato, é interessante vocês terem mais informação aqui no dashboard. Então, tendo essa necessidade, a gente coloca para vocês sem nenhum tipo de problema, tá? No site que você está vendo, né, vai ter algumas informações sobre contratação, como que funciona, a questão de preço. Não vou entrar nesse mérito aqui, porque já tem umas seçãozinhas bem explicativas. Se interessou pela solução, chama a gente no WhatsApp, agenda uma call, que a gente faz a apresentação do produto para vocês, explica todos os detalhes que vocês ainda tenham dúvida. Então, o importante é que você tire todas as suas dúvidas com o nosso atendimento e tenho certeza que a solução vai atender a necessidade de vocês, vai gerar informação de valor para o seu negócio, que você não vai mais precisar gastar tempo e energia exportando relatório, mantendo relatórios atualizados. Pois essa parte quem vai fazer agora para vocês é a gente. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida que tiverem, nos colocamos à disposição. Caso queira marcar uma call para poder entender a solução, entender melhor, alguma coisa não ficou clara, estamos à disposição também. Então, qualquer coisa, só chamar. Grande abraço, qualquer dúvida, estamos à disposição.